Boa tarde. Em conversa com a imprensa, após participar de uma solenidade no Ministério da Justiça, o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, disse que, se depender dele, a Casa não votará pautas bombas nesse final de legislatura. Ele também comentou sobre a votação do decreto de intervenção em Roraima. Nós temos uma reunião do Congresso às 16, eu vou antecipar a reunião deliberativa para às 15 horas, para que a gente possa votar a chamada intervenção. Quero deixar bem claro que nós não votamos absolutamente nenhuma pauta bomba. A pauta bomba que está sobre a mesa do Congresso é a chamada o FGTS, que desestabiliza o sistema de financiamento da casa própria no Brasil. Essa matéria tem regime de urgência, dado pelos líderes, inclusive pelo líder do governo. Mas eu desobedeci à urgência e não votei nenhuma matéria considerada pauta-bomba. Cabe ao governo atual, cabe ao governo futuro fazer as discussões em relação a essas matérias. Eunício Oliveira também falou do projeto que trata da cessão onerosa em discussão no Congresso. O artigo 20 da Constituição é muito claro. Petróleo, extração de petróleo, não entra na emenda constitucional 95. Ela é transferência constitucional. Fizemos um entendimento com a área econômica, conversei com o presidente eleito, deputado e presidente eleito Bolsonaro, no almoço, ele concordou com a negociação, porque não tem limite para o percentual do bônus, não está previsto um bônus, mas ele é derivado do petróleo, portanto, ele tem que ser distribuído com estados e municípios, está na Constituição. Eu tenho convicção que os governadores vão entrar com a DIN e acredito eu que essa DIN vai ser favorável aos governadores e aos municípios, porque está na Constituição Federal. E hoje nos jornais que o TCU está substituindo o Congresso e dizendo que não terá partilha. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. O senhor acha então que é a Justiça que vai resolver isso, é isso? Lamentavelmente, se quiserem fazer esse trampolim ou fazer esse arrudeio, como diz lá no Ceará, eu tenho convicção que ninguém substitui o Congresso Nacional em fazer e em mudar leis, inclusive a Constituição. O guarda, em nome do governo, descumpriu o acordo. E aí, e o TCU? Porque o acordo tinha sido feito, inclusive, com o próprio presidente da República. Sobre a sucessão no Senado Federal, o presidente Eunício Oliveira disse que o MDB, por ter a maior bancada, tem a prerrogativa de fazer o novo presidente da Casa. O Senado é diferente da Câmara. No Senado é regimental que o maior partido fique com a primeira posição, o segundo maior partido com a segunda posição, o terceiro maior partido com a terceira posição. No Senado tem no regimento, do seu regimento interno, a proporcionalidade dos partidos, no que eu entendo como algo ideal. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que regulamenta o trabalho de gestantes e lactantes. De acordo com o texto, as funcionárias podem permanecer em ambientes de baixa e média insalubridade se apresentarem atestado médico que comprove não haver risco para a saúde delas. A proposta será analisada pela Comissão de Assuntos Sociais. Na última reunião do ano, na Comissão de Relações Exteriores, os senadores manifestaram preocupação com a parceria militar entre Rússia e Venezuela. Foi também apresentado um balanço dos trabalhos da comissão no biênio 2017-18. Foram 100 reuniões na Comissão de Relações Exteriores entre 2017 e 2018. 39 delas audiências públicas que receberam 95 autoridades. Ao todo, foram analisadas 255 proposições, destaques para 66 indicações de chefes de missão diplomática e 116 acordos, tratados e convenções internacionais. Esta comissão, nesta sessão legislativa, ela bateu todos os recordes
recordes em todas as suas áreas, na aprovação de atos, na aprovação de tratados, na sabatina de senhores embaixadores, na realização de audiências públicas. Entre as aprovações, o presidente da comissão destacou a Lei de Migração e 2 acordos, um com a Argentina sobre o aquífero Guarani e outro com o México sobre investimentos. Na área de meio ambiente, o senador lembrou a iniciativa da comissão de realizar sessão solene em 2017 pelos 25 anos da Rio 92, Convenção da ONU sobre o Clima ocorrida no Brasil, e um requerimento recentemente aprovado na comissão sobre o Brasil sediar uma nova conferência sobre o tema. Esta comissão manifestou-se contrariamente à retirada da candidatura do Brasil para sediar a 24ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a ser realizada em 2019 e que deverá negociar a implementação do Acordo de Paris. Durante a última reunião, os senadores aprovaram projetos sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e comentaram a chegada nesta semana de aviões supersônicos russos à Venezuela. A troca pela ajuda de defesa da Rússia à Venezuela, ela é paga com a participação de investimentos da Rússia em cerca de 6 bilhões de dólares no setor petrolífero. Então, o parque petrolífero venezuelano terá um novo sócio importante. É bom pensar nisso, né, presidente? É extremamente preocupante quando, nessa crise social, nessa crise de mendicância praticamente, ainda se pensa numa corrida armamentista. O cara está passando fome e comprando joias de diamante. É difícil a situação. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, os senadores aprovaram nesta quarta-feira o relatório de avaliação da Política Nacional de Segurança de Barragens. O documento, de autoria do senador Elmano Ferrer, traz uma série de recomendações a instituições como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Departamento de Obras contra as Secas e a Agência Nacional de Águas. Segundo o relator, nem mesmo o número conhecido de barragens corresponde à realidade. Essas 24.092 barragens cadastradas, há especialistas que dizem que é 3 vezes isso o número de barragens existentes no Brasil. O relatório pede o aperfeiçoamento da legislação por parte dos órgãos competentes, parcerias e esforços conjuntos em favor da fiscalização e ações de prevenção e segurança das barragens. Que os órgãos federais e estaduais competentes aumentem a execução dos recursos orçamentários destinados à segurança de barragens. Que os estados promovam a independência dos órgãos fiscalizadores em relação aos órgãos empreendedores. Os tratados internacionais e financiamentos na área do meio ambiente foram debatidos nesta terça-feira pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP24. Com a missão de concretizar as negociações que podem definir as regras de implementação do Acordo de Paris, a COP24 também está discutindo o financiamento de projetos de conservação e preservação ambiental no Brasil. Os estrangeiros defendem que as parcerias com o Brasil devem ser mantidas durante o próximo governo. Em troca, eles esperam que as ações sejam transparentes e deem mais resultados. Apesar das iniciativas brasileiras e estrangeiras, o desmatamento na Amazônia aumentou 13,7% entre agosto de 2017 e julho deste ano, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. A área total desmatada chegou a quase 8 mil quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 950 campos de futebol. Se nós queremos, de fato, cumprir com as metas, os compromissos internacionais junto ao Acordo de Paris de reduzir 37% das emissões de gás de efeito estufa, precisamos sim também combater e eliminar o desmatamento ilegal, especialmente na Amazônia. As florestas têm um papel importante não só no Brasil, nos seus compromissos, mas também para o mundo, tanto quando nós evitamos, mitigamos o desmatamento, mas também quando nós estamos recuperando a vegetação.
Mato Grosso é um dos estados brasileiros que conseguiram financiamento internacional para preservar a vegetação. A Alemanha vai ajudar o estado a investir em agricultura familiar, em produtores rurais de médio porte e auxiliar os indígenas para a preservação de suas terras. Em 2015, também nós tivemos uma estratégia de governo, que é a PCI, que é Produzir, Conservar e Incluir, e tudo isso fez com que os financiadores pudessem olhar para a gente e achar que a gente estava apto a receber os recursos. Então, a partir de 2016, as negociações começaram com a Alemanha e nós começamos a trabalhar uma proposta e agora nós estamos aguardando o primeiro desembolso ao final de desse ano de 2018. A gente tem grandes ideias, grandes problemas, mas é extremamente importante o financiamento, né, de outros países que vêm e olham o nosso esforço e financiam esses programas que a gente já tem estabelecido. A COP24 está acontecendo na Polônia e vai até a próxima sexta-feira. E até a sexta-feira, o Senado promove a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. E nessa terça, o Senado recebeu uma convidada muito especial. Bia é uma cadela guia para pessoas com deficiência visual. Seu trabalho é ajudá-las a se locomoverem com segurança. Ela veio como representante do projeto Cão Guia de Cegos do Distrito Federal. São cães que são previamente selecionados com relação a temperamento e também com saúde. Eles nascem, aos 3 meses eles vão para uma família voluntária que trabalha conosco fazendo a socialização desses cães. Então eles vão crescendo, conhecendo tudo, aprendendo a subir uma escada, a atravessar um corredor que você sai do claro para o escuro. Tudo isso para eles é muito estranho. Sons diferentes, aprende a andar no ônibus, no metrô, dentro do carro. Então, ele fica nessa etapa até 1 ano e 4 meses, por aí. Depois eles retornam ao projeto, a família devolve, e aí começa a parte de treinamento técnico, que é aprender a conduzir o deficiente visual. Silvio é portador de deficiência visual total e é a Bia quem faz toda a diferença nas rotinas dele. Tenho como meus olhos do dia a dia a Bia, que é minha terceira cão-guia. Ela está completando este mês 7 anos de idade, já me acompanha há 4 anos. Minha vida com o cão-guia mudou-se completamente, porque muito dos obstáculos, muito das barreiras que eu tinha para executar atividades foram transpostas, né, por meio do cão-guia. De bengala eu já caí várias vezes em bueiros, buracos, já bati a cabeça em galhos de árvore, orelhões que tinham na rua e outros placas, né? E após receber o cão-guia, nunca mais eu caí em lugar nenhum, nunca mais eu esbarrei, bati cabeça, nada disso. Ou seja, caminho completamente seguro e muito mais rápido. E muitas atividades, como eu falei, que não fazia antes, eu passei a fazer. Mas o projeto enfrenta problemas para se manter financeiramente. Cada cão custa cerca de R$50 mil, do treinamento à aposentadoria. A gente participa de feira, de exposição, de tudo que você pensar, para vender camiseta, vender chaveiro, vender copos, vender caneca, vender de tudo. Hoje a gente sobrevive com esses dinheiro que a ACG consegue arrecadar, algum pouco que é doado na conta do Banco do Brasil, tá? E alguns voluntários que contribuem. Depois de todos os anos de trabalho, Bia vai desfrutar de sua aposentadoria. O cão-guia tem uma vida útil de 6 a 8 anos na função. Ao se aposentar, ele pode ficar com o utilizador ou retornar ao projeto, onde será cuidado por uma equipe de voluntários ou ainda poderá ser adotado por uma família de acolhimento interessada. O projeto é uma referência no atendimento de deficientes visuais, com acompanhamento contínuo da dupla selecionada. Cães como esse têm ajudado muitas pessoas, além de esbanjar de uma fofura sem limites. Mas lembre-se, só podemos brincar com eles quando estão sem a correia. Quando estão presos a uma guia, os cães estão trabalhando e não podem ser distraídos com carinhos. Ele trabalha? Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.